Vou ler primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Quer dizer, palavras. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso daí são palavras. São palavras. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso daí são palavras. Não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Então, quer dizer, não foi só em palavras, mas foi no Espírito Santo. Em muita certeza. No Espírito Santo, em muita certeza. Em poder. Em poder, quer dizer, em poder é poder do Espírito, né? Poder do Espírito, que cura, liberta, tira o câncer, tira a doença. Então, sabendo que a vossa eleição é de Deus, porque não foi só a vós somente em palavras. Em palavras. Não foi somente em palavras. Somente em palavras, mas também no Espírito Santo, em muita certeza. Não foi a voz somente em palavras. Em palavras. Mas no Espírito Santo, em muita certeza, em poder, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza. Em poder. Foi a voz também em poder. Quer dizer, o Espírito Santo ele dá poder, né? Ele dá poder. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. Mas também em poder e no Espírito Santo em muita certeza. Então, a nossa eleição, sabendo que a vossa eleição é de Deus. Então, o médico pode falar que você está esquizofrênico, pode falar que você está doido, pode falar o que for.
Essa é o... Isso daí é o parecer do médico. Esse é o parecer do médico. Mas segundo a Bíblia, a nossa eleição é de Deus. Segundo a Bíblia, a nossa eleição é de Deus. Então o médico pode falar que você é esquizofrênico, pode falar que você tá doido da cabeça, que você ficou louco. Mas segundo a Bíblia, a nossa eleição é de Deus. Então vou ler aqui, em poder, vou ler, explicando 1:5. 1:5 explicando, na minha Bíblia tem falando certinho. Em poder e no Espírito Santo. A pregação apostólica do Evangelho consistia em 4 elementos essenciais. A pregação apostólica do Evangelho consistia em 4 elementos essenciais. Os apóstolos pregavam aos outros a palavra de Deus e de Cristo. Pregavam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Esse poder resultava na convicção do pecado, na libertação da escravidão de Satanás e na operação de milagres e curas. E na libertação da escravidão de Satanás e na operação de milagres e curas. A mensagem era proclamada com profunda convicção, porque tinham fé em Cristo e o Espírito Santo operando neles. A mensagem era proclamada com profunda convicção, porque tinham fé em Cristo e o Espírito Santo operando neles. Possuíam em seus corações a plena certeza da veracidade e do poder da mensagem. Ou possuíam em seus corações a plena certeza da veracidade e do poder da mensagem. Aqueles que criam na mensagem obedeciam a palavra e a praticavam. Eram santos e justos diante de todos. Sem esses 4 elementos para acompanhar a proclamação do Evangelho, a plena redenção em Cristo não será experimentada nas igrejas. Sem esses 4 elementos para acompanhar a proclamação do Evangelho, a plena redenção em Cristo não será experimentada nas igrejas. Então, eles tinham plena convicção da mensagem de Deus. Por quê? Porque eles recebiam cura, recebiam milagres. Então, quer dizer, eles criam na veracidade da mensagem. Por quê? Porque na hora deles recebiam milagre, cura, recebiam tudo, né? Então eles criam na mensagem que era pregada.